Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa edição mostrando um pouco sobre a atuação dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Os parlamentares chegam a apresentar, em média, de 2 projetos de lei por dia. Uma produção que pode até chamar a atenção pela quantidade. Mas aí a gente se pergunta, será que essas propostas valem mesmo a pena? Até porque boa parte delas não tem sequer relevância, muito menos impacto na vida das pessoas. Para cada eleitor, uma necessidade que ele espera ser defendida por seu representante no parlamento. Aonde eu moro, a prioridade era a segurança e os cuidados das crianças nos colégios, né? Porque tá acontecendo muitas coisas que a gente olha assim e a gente não vê a manifestação dos governos agindo naquela área. No caso, nós somos ribeirinhos, uma lancha, que chamamos de ambulância, né? Que é aquela lancha ambulância, né? Que transportaria os clientes, né? Ou os clientes não, as pessoas que estão doentes, no caso, né? Nós, no caso, não temos. Até o mês de outubro, pouco mais de 670 projetos de lei foram apresentados na Assembleia Legislativa do Amazonas. E de acordo com o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, nos últimos 2 meses, 66 dessas propostas se transformaram em lei realmente. Algumas levantaram dúvidas sobre a validade, como o Dia do Cliente, Dia Estadual da Conscientização e Combate às Fake News e também o dia 15 de outubro, dedicado ao X-Caboquinho, que foi considerado pelos parlamentares patrimônio cultural de natureza material e imaterial. Todos os projetos de lei passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a primeira fase de análise dos projetos. As propostas também passam por comissões temáticas, que fornecem um parecer favorável ou contrário antes da votação em plenário. A Alian vem desde fevereiro produzindo uma média de 2,5 projetos por dia. Os projetos, quando eu avalio, eu vejo o resultado prático para a população, a relevância que se tem e na ponta, o que vai ajudar na sociedade, no estado do Amazonas. E em meio às leis, normas e resoluções, os deputados também se preocuparam em conceder medalhas de mérito e títulos de cidadão amazonense. Só em outubro foram 24. Quando algum parlamentar concede um título de cidadão amazonense, é apreciado pelo plenário da casa, todos os deputados votam concordando ou não. E assim, nesse tipo de caso, né, normalmente a gente analisa, né, qual o serviço que essa pessoa que está sendo homenageada para receber o título de cidadão amazonense prestou ao Estado. Já a população prefere que os parlamentares se preocupem com outros assuntos. As autoridades, nós temos que procurar ver o que estamos precisando. E, meu irmão, se você tem oportunidade, Deus te deu essa posição, faça. Perfeito. Poderiam gastar mais energia realmente pensando na sociedade e não gastando tanto tempo, dando tantos títulos de cidadão amazonense que até agora ninguém sabe por que serve, qual é a relevância disso, que mudança isso traz para a sociedade. Mas enfim, até porque a gente nem citou na matéria, tudo isso tem um custo, tá? E sai do seu bolso. Enfim, essa baixa produtividade que revela a preocupação em apenas aprovar projetos, sem que haja de fato relevância, como nós mostramos agora na reportagem, acaba tendo reflexos no nosso dia a dia e também no dia a dia do judiciário, que precisa lidar com um emaranhado de leis que muitas vezes nem chegam a ser cumpridas. Projetos que criam datas comemorativas, que concedem títulos a autoridades ou que simplesmente acabam tendo a mesma finalidade de leis já existentes. Cenário de um parlamento pouco produtivo e mais preocupado em cumprir uma agenda política, diz este professor de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Sem sombra de dúvidas, a preocupação é muito mais com a quantidade. E o núcleo duro das discussões ele não é tomado. E quando tomado, ele não é tomado de forma técnica. A criação de projetos de lei pouco relevantes, além da pressa em aprovar as iniciativas, tem sido uma realidade no parlamento amazonense. Só na Assembleia Legislativa, em uma única sessão, no último dia 16, os deputados colocaram 40 projetos em votação. 38 foram aprovados no mesmo dia. Com toda essa preocupação em apenas aprovar projetos sem verificar a real importância, os parlamentares acabam criando um emaranhado de leis que tem reflexo direto no judiciário.
Isso porque quanto mais complexa a regulamentação, mais difícil de fazer com que ela seja cumprida. São tantas leis diferentes que a gente precisa deliberar sobre a validade, sobre a aplicação delas, e muitas delas repetidas, outras irrelevantes, que a gente acaba por não dar atenção ao que de fato é importante para a população, as questões que de fato vão impactar na vida das pessoas. Para o professor de Direito, esse problema é agravado pela falta de servidores bem preparados e de comissões tecnicamente fortes, como a de Constituição e Justiça, por exemplo. Assim, muitas matérias são aprovadas sem consultas a leis anteriores, ou mesmo sem analisar se são ou não constitucionais. Então eu tenho que ter um filtro técnico, não somente um filtro político das questões. Capacitar cada vez mais os servidores dessas casas legislativas é questão de ordem. E ter uma memória legislativa com transparência, para que a própria população possa questionar, olha, esse projeto já foi tratado no passado e não passou, por que ele está sendo retomado agora? Ou até mesmo dizer, peraí, mas já temos uma lei nesse sentido, vamos aprovar uma lei nesse sentido? Este doutor em filosofia lembra que esse é um problema que vai além das fronteiras do Amazonas. É um reflexo do próprio parlamento brasileiro e que a fórmula para solucionar a questão não é simples, mas parte de uma mudança no comportamento do eleitor. A gente tem que entender que, por mais que eventualmente nós não gostemos de política, a política esteja sendo criminalizada quase nos últimos anos, ela é extremamente necessária. E ou a gente leva ela a sério ou estamos condenados a viver do jeito que estamos vivendo. Ou a gente toma a frente desse processo. E sem grandes espalhafatos, sem revolução, sem manifestação, não. A gente tem que prestar atenção em quem a gente está votando e exigir que os nossos candidatos eleitos cumpram as plataformas que eles se dispuseram a cumprir em princípio. Muitos não sabem nem o que estão fazendo lá e a gente não sabe quem é que passa mais vergonha, os deputados que aprovam ou o executivo que sanciona. Enfim, a gente continua falando sobre a Assembleia Legislativa porque a Lei Orçamentária Anual, que determina o teto de gastos do governo do Estado para o ano que vem, já está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas. A proposta do governo fixa o orçamento em pouco mais de 18 bilhões de reais. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz as informações para a gente. Oi, Rose, já temos aí uma previsão de quando esse orçamento, enfim, será votado e quando nós, amazonenses, saberemos o orçamento de 2020? Boa noite para você. Sim, Nayandra, muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha agora ao vivo. Já temos sim uma previsão e essa previsão é para a primeira quinzena do mês de dezembro. E olha, previsão do orçamento para o ano que vem é maior do que o que foi aprovado para esse ano, viu? O valor é 1,9 bilhão de reais a mais do que o que foi aprovado para o orçamento desse ano. O governo vai ter aí à disposição cerca aí de 19 bilhões de reais aí para gerenciar no exercício de 2020. É um recurso que ele é distribuído entre os poderes, entre também os municípios, o Ministério Público do Estado e também a Defensoria Pública do Estado. O setor que vai receber aí a maior fatia desses recursos é o setor da educação. São quase 3 bilhões de reais direcionados aí ao setor da educação, seguido do setor da saúde, que vai receber aí 2 bilhões e 600 mil reais. E o que vai acontecer a partir de agora? A mensagem ela foi enviada do Executivo para a Assembleia Legislativa e agora a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa tem 20 dias para apresentar a minuta do projeto de lei, porque ele chega em forma de mensagem, precisa ser transformado em projeto de lei e a Comissão de Assuntos Econômicos então tem esse prazo aí de 20 dias para apresentar essa minuta. E como eu disse ali no início, a previsão é que o projeto em si ele seja votado na primeira quinzena do mês de dezembro, ali no finalzinho do ano. Vamos seguir acompanhando tudo, Nayandra? Obrigada, Rosiane. Só lembrando que esse valor é maior do que o que foi aprovado para este ano, porque o governo conta, né, Rose, com o aumento da arrecadação. Por isso que sempre de um ano para o outro, esse orçamento aí sempre aumenta um pouco mais para o exercício do ano seguinte. Muito obrigada, Rosiane Chagas, pelas suas informações. Boa noite para você. E o portal A Crítica destaca que o Tribunal de Contas do Estado vai apurar a conduta da Prefeitura de Manaus na intervenção do transporte público.
O TCE admitiu o pedido de medida cautelar feito pelo Sinetran, que questiona a prefeitura sobre o pagamento das despesas trabalhistas. O Sinetran alega que o interventor Francisco Bezerra, nomeado pelo prefeito Arthur Neto, estaria deixando de repassar às empresas o valor arrecadado nos ônibus que circulam aqui na capital. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o TCE também determinou a apuração da prestação de contas da intervenção no transporte público da cidade. Mais detalhes você confere no portal acritica.com. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão, mas que deve adotar as medidas cabíveis e prestar esclarecimentos. É tão bom quando o Tribunal de Contas do Estado mostra de fato a que veio. Vamos agora ao resumo de notícias. Um homem foi preso em flagrante por desviar remédios de um hospital público do estado onde trabalhava. Com ele foram apreendidas caixas de papelão com centenas de ampolas e frascos de vários tipos de medicamentos. Segundo a polícia, ele revendia a mercadoria para o interior e chegava a faturar R$80 mil. Amazonas e Acre vêm atuando em parceria na fiscalização de trânsito agropecuário nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no lado amazonense, e de Sena Madureira, Manoel Urbano, Porto Acre e Acrelândia, na parte acreana. A ideia é reforçar o controle de transporte de produtos de origem animal e vegetal nos dois estados. E já chega a 68,2% o número de focos de calor no mês de outubro no Amazonas, em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o estado ocupa agora o 6º lugar no ranking de queimadas na Amazônia Legal. No total, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que já ocorreram este ano 548 focos no Amazonas. E agora o caso Flávio, a juíza titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga, prorrogou por 30 dias o inquérito policial que investiga o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues no último dia 29 de setembro. A juíza ainda atendeu ao pedido da Polícia Civil e prorrogou também por 30 dias a prisão temporária dos investigados, sendo eles Elielton Magno Menezes, Eliseu da Paz, Alejandro Valeico, José Edivandro Martins de Souza Júnior e Mike Parede. Já o suspeito, Vitório Delgato, não teve a prisão temporária prorrogada e deve ser posto em liberdade a qualquer momento. Vitório Delgato tem câncer e está em tratamento médico. Segundo as investigações da polícia, ele era o cozinheiro da casa de Alejandro Valeico, que é enteado do prefeito de Manaus. Vitório também estava no local no dia do crime. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre as mudanças no trânsito em torno dos cemitérios da capital nesse dia de finados. Não sai daí não, eu volto já agora, 8h14. O A Crítica na TV volta em instantes.